Graça e paz. Boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui no estudo da Palavra de Deus. E vamos refletir agora sobre o seguinte tema: os céus e a terra. Os céus e a terra, baseados na segunda carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos refletir um pouco sobre este texto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 5. Os céus e a terra. Diz assim: porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Aí está, por isso eu estou falando que vamos falar sobre os céus e a terra. Que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então vamos falar aqui. Eu quero mostrar que os céus e a terra, essa expressão, os céus e a terra, estão repetidos algumas vezes aqui. Então, os céus e a terra, os primeiros céus e a terra, os céus e a terra iniciais, né? A Bíblia começa assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui Pedro está falando a respeito disso, né? Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, aquela foi a primeira criação de Deus, no sentido de céus e a terra, né? Deus criou os céus e a terra. E a descrição está lá em Gênesis, né? Aí diz lá: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Vamos conferir se é isso mesmo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse foi o primeiro projeto de Deus aqui, né? Os céus e a terra. Porém, esses primeiros céus e essa primeira terra foram destruídos. Aí aqui é um problema sério, né? Que a Bíblia não dá toda a resposta, pelo menos não percebemos logo assim de cara todas as informações, mas vamos destacar algumas coisas aqui. Porque ele está falando céus e terra, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, ele fala: no princípio de Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma vazia. Então parece que ele deixou o céu de lado um pouco e passou a falar só da terra. Mas acontece que aquele primeiro céus e terra, por assim dizer, aquele primeiro mundo foi destruído, né? Porque na sequência Pedro diz assim: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, aqueles primeiros céus e a primeira terra que Deus criou, alguma coisa aconteceu que eles foram destruídos, né? E aqui, a grande questão que eu quero enfatizar aqui é exatamente essa. Que não foi só a terra que foi destruída, porque a expressão que está sempre junto aqui é os céus e a terra. Então ele diz: existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, apesar de que realmente e aparentemente foi a terra que foi destruída, mas alguma coisa afetou os céus também.
né? Houve uma mudança nos céus. Mas antes de avançar para essa mudança, eu quero voltar lá em Gênesis capítulo 6, para vermos o motivo por que Deus ele destruiu aquela primeira criação, né? Então vamos ler Gênesis 6, a partir do verso 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso aqui é o motivo por que Deus destruiu, né, aquela primeira criação, os céus e a terra. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Agora aqui mencionou só terra, né? Sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Novamente está mencionando só a terra aqui. Desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí vai ter aqui uma exceção aqui, porque é Noé e a sua família, né? Noé. Não, só Noé, porque a Noé é a figura central, embora ele salvou a sua família, né? Assim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Olha só. Noé era homem justo e perfeito. Veja só o perfil aqui de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, percebemos aqui que o propósito de Deus sempre foi e sempre será que o homem e a mulher, naturalmente, né, aqui está mencionando só o homem, seja assim como Noé. Noé era um homem justo em suas gerações. Noé era um homem justo e perfeito, né? Justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí, para trazer à tona mais um versículo mostrando que o propósito de Deus, será que Deus mudou? Será que hoje Deus ainda procura sobre a terra homens que sejam como Noé? Ele era justo e perfeito nas suas gerações e andava com Deus. Será que Deus ainda está à procura de homens assim? Esse é o propósito de Deus? Ou será que Deus mudou o seu padrão de comportamento do homem? Vamos ver aqui. Em Gênesis 17, depois da destruição, já está agora no outro tempo, né? Gênesis 17, 1, Deus aparece para Abraão e ele diz o seguinte: Tendo, pois, Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu achei interessante porque Deus fala para Abraão: anda em minha presença. Lá no caso, naquele mundo antediluviano, Noé andava com Deus, né? Então, anda em minha presença e andar com Deus é muito parecido. Anda em minha presença e ser perfeito. Então, Deus já está exigindo aqui de Abraão para ele ser perfeito, né? E no caso lá de Noé, ele era justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Sabemos que o Novo Testamento diz mais ou menos isso, né? Sede, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Isso diz em Mateus, acredito que é Mateus 5,48, né? E também diz em Efésios assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Parece um padrão muito elevado, né? Que Deus espera dos seres humanos, pelo menos dos homens, né? Dos seres humanos, sim. Mas, voltando aqui para o caso de Noé, diz assim, Gênesis 6, 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Quando nós lemos esse versículo aqui, a mim me parece que essa descrição do mundo antediluviano é muito semelhante à descrição do mundo em que nós vivemos hoje, século 21, 1920, né? Aliás, hoje, dia 28 de
do mês 7 de 2020. Então, parece muito semelhante à descrição do mundo antediluviano, muito parecido com o mundo de hoje. Ou seja, já que Deus destruiu aquele mundo antediluviano por causa da conduta ímpia do homem ou do ser humano, é certo que Deus está na iminência de destruir este nosso mundo pelo mesmo motivo. Então diz aí. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, é muito forte, né? Toda a terra havia corrompido o seu caminho. Só que eu estou querendo aqui enfatizar o fato de que ele falou céus e terra, lá na segunda carta de Pedro, ele, céus e a terra de então, né? Os céus e a terra de então, que era aquele antediluviano, alguma coisa aconteceu não só com a terra, mas também com o céu. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Em Gênesis capítulo 7, quando Deus mandou Noé fazer a arca, diz assim, olha, Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Olha só aqui, né? O grande abismo. O abismo foi mencionado em Gênesis 1, verso 2, que é assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. A terra, porém, era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face. Agora estou pensando que é abismo. Vamos ver aqui de novo lá. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Está aqui. E havia trevas sobre a face do abismo. E aqui na hora de trazer o dilúvio mesmo, diz Gênesis 7:11, todas as fontes do grande abismo se romperam, todas as fontes do grande abismo. O abismo é para baixo, Então, o abismo fica abaixo de nós, né? E o abismo, ele não se comunica diretamente com o nosso mundo, porque, vamos ler, lá em Apocalipse 21, um anjo desceu do céu, com a chave abriu o poço do abismo, né? E Satanás foi jogado lá, e depois foi fechado. Mas aqui, romperam-se todas as fontes do grande abismo, então para baixo, agora vamos para cima. E as janelas dos céus se abriram. Então, agora ele tá olhando para cima, aqui são os céus, as janelas dos céus se abriram. Então, houve um fenômeno no dilúvio que afetou não só o abismo, ou seja, para o lado de baixo, né? Vieram águas de baixo, mas a parte de cima, que são os céus. E lá, no caso, por exemplo, sabemos que Gênesis 1:8 ele diz assim, que Deus chamou Deus chamou a expansão o firmamento, haraquia. Deus chamou a expansão ou o firmamento, ele chamou de céus, que hoje é chamado de domo, né? Que existe porque lá na descrição da criação parece que havia só água. Aí Deus fez a separação entre as águas de baixo e as águas de cima, ou seja, ele criou aparentemente uma expansão, ou um firmamento, ou um domo para fazer separação entre as águas de baixo e as águas de cima, como se nós estivéssemos realmente dentro de um aquário ao contrário, né? Tem água acima de nós, tem água abaixo de nós, e nós estamos como que numa bolha. Isso aqui seria a Terra, né? E aqui o que eu quero mostrar é o seguinte, que aparentemente o dilúvio que destruiu, né, toda aquela criação, né, ele afetou os céus. Houve algum fenômeno que afetou os céus, o que o Pedro está dizendo lá. Ele vai dizer lá que os céus foram afetados de alguma maneira. Houve uma mudança, hoje muita gente estuda sobre isso, houve uma mudança muito grande nos céus também, não foi só a terra que foi afetada. E o motivo foi exatamente a impiedade do ser humano. E aí, eu já tirei o texto lá, mas eu queria mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui, que em Gênesis, quando o dilúvio cessou, vamos ver o que aconteceu. O dilúvio cessou, né? Vamos ver aqui. Prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias, né? Então, vamos ver aqui, diz aqui, Gênesis 8, verso 2, diz assim:
cerraram-se também as fontes do abismo. Cerraram-se também as fontes do abismo. Agora, quando Deus foi parar o dilúvio, ele fechou as portas do abismo. A comunicação com o mundo inferior, de onde vinha águas também, ele fechou, né? E assim, e as janelas dos céus, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. Então, aqui os céus, né, que a janela havia sido aberta para despejar água para baixo, foram fechados também, a janela dos céus. E a chuva dos céus se deteve. Então, mais uma evidência no sentido de que alguma coisa aconteceu com os céus, não só com a terra no dilúvio, porque isso é o que Pedro está descrevendo aqui. Agora, vamos voltar para o texto de Pedro, 2 Pedro 3, eu li 5 e 6, aí ele vai dizer o seguinte, né? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então aquele mundo pereceu. E sabemos que o mundo que agora existe, ele começou com os filhos de Noé, né? Ele começou com os filhos de Noé. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 10, verso 32, diz assim: Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, sendo que destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, o mundo que nós conhecemos, o mundo de hoje, ele começou com os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, aí Pedro retoma aqui, na segunda carta de Pedro 3, 7, diz assim: Mas os céus e a terra que agora existem. Agora Pedro vai falar que os céus e a terra que agora existem, ou seja, aqueles céus e a terra antediluvianos, o mundo de Noé, por assim dizer, algo aconteceu, que houve uma mudança muito grande. Nós não sabemos o tipo de mudança, porque a gente vai estar tendo aqui e ali, né? Mas o mundo antediluviano era muito diferente do nosso, né? Porque foi destruído aquele mundo. E alguma coisa afetou os céus também. Então, por isso que Pedro diz: Mas os céus e a terra que agora existem, é o nosso, não é aquele. O Pedro escreveu isso há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos, mas o mundo, os céus e a terra que agora existem, é o mesmo que nós estamos hoje. Ele diz aqui, pela mesma palavra, que ele diz assim: pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foram destruídos. Ele disse: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, por isso que eu fiz questão de ler o motivo que levou Deus a destruir aquele mundo antediluviano. Foi o pecado, a impiedade, né? A corrupção da natureza humana, a violência. Aquele contexto todo lá foi que levou Deus a destruir aquele mundo. E aí eu disse também que o mundo em que nós estamos vivendo agora, nessa época que nós estamos vivendo, está muito semelhante àquele. O que nos leva a pensar que Deus está na iminência de destruir este mundo, os céus e a terra que agora existem. Ele falou, os céus e a terra que agora existem. Essa ordem mundial que nós vivemos e conhecemos, né? Deus está na iminência de destruir esse sistema, os céus e a terra, que ele chama aqui de céus e a terra. A diferença porque a conduta do homem pré-diluviano, hoje a conduta está muito semelhante, né? Está muito semelhante. A diferença é que Deus destruiu aqueles céus e a terra primordiais, iniciais, com água. Só que agora Pedro vai dizer que ele vai destruir com fogo. A diferença vai ser essa. O elemento que será usado para destruir estes céus e a terra será fogo. Então, vamos ver aqui, Pedro, né? Ainda. Aí Pedro diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, e ele vai ensinando aqui que realmente o motivo que vai levar Deus a destruir esses céus e a terra que agora existem é o mesmo motivo que levou ele a destruir o primeiro, né? A impiedade, o pecado, a corrupção da natureza humana, e a violência, né, que gera de tudo isso. Os fatores que havia lá estão todos presentes hoje, né? Quem estuda sabe. Aí ele diz aqui, aí eu vou saltar o que ele diz. Aí vem assim, eu vou saltar para o verso 10. 2 Pedro 3,10. Olha o que ele diz. Mas o dia do Senhor, aqui ele chama o dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui
É muito mencionado no Antigo Testamento, nos profetas, né? O dia do Senhor, então diz aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, sem ninguém estar esperando, no qual os céus passarão com grande estrondo. Aí eu estou mostrando aqui que a destruição do sistema que nós estamos vivendo afetará os céus, não é só a terra, porque diz assim, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, isso é o que vai acontecer, né? Esses céus e a terra que nós vivemos, que nós conhecemos, vai ser destruído de maneira semelhante, porque lá no passado Deus destruiu com água, e agora Deus vai destruir com fogo. Se nós formos fazer conta, entre aquela destruição e essa, mais ou menos 4.000 anos. É 4.000 anos entre o dilúvio de Noé e a destruição do presente sistema de coisas. Então, deu muito tempo para Deus ter paciência, né? E ver a humanidade se corromper da mesma maneira que a primeira, e ele destruir da mesma maneira. Só que lá Deus fez uma promessa, que nunca mais destruiria com água, né? Mas agora ele está dizendo que vai destruir com fogo. Aí assim, aí ele vai dizer, havendo por de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Observe esse fenômeno, essa expressão aqui, ó. Ele havia dito o dia do Senhor, né? No verso 10 ele usa a expressão dia do Senhor. No verso 12 ele diz a vinda do dia de Deus. Em vez de dia do Senhor, é o dia de Deus agora que ele está chamando, né? Em que os céus em fogo se desfarão. Olha só, a minha questão que eu estou me focando aqui mais é nesse fato aqui, ó. A destruição do presente sistema não afetará só a terra, mas também os céus. Não é tanto detalhe assim, mas os céus serão afetados. Aqui Pedro já vai dizendo aqui, em que os céus em fogo se desfarão. E que aqui são os céus, em contraste com a terra, porque no princípio que Deus os céus e a terra, a expressão que Pedro está usando repetidamente aqui é os céus e a terra. Então, e os elementos ardendo se fundirão. Normalmente usa uma expressão muito forte, né? Os elementos ardendo se fundirão. Haverá, parece uma reação em cadeia, né? Então, os céus... Tem uma expressão em Apocalipse que diz assim, que os céus se enrolarão como pergaminho. Que isso aqui é... Deixa eu ver se eu acho essa expressão aqui. Apocalipse 6, 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então isso aqui ele está descrevendo esse próximo fenômeno que vai acontecer, que eu creio que está perto, que é quando Deus vai destruir esse sistema, da mesma maneira que destruiu os céus e a terra antediluvianos, agora ele vai destruir, 4.000 anos depois ele vai destruir esse outro sistema, e aí é o que eu estou dizendo, mas cada vez mais fica claro que essa destruição incluirá não só a terra, mas também os céus. E aqui eu quero entender os céus, nesse sentido aqui, acredito que o sentido desses céus é o mesmo sentido de Gênesis 1:8, quando ele vai dar o sentido seguinte. Vamos lá, Gênesis 1:8, diz assim: e Deus chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia seguinte. No verso 6 diz assim: disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, tipo uma bolha, né? E haja separação entre águas e águas, porque uma vez que Deus fez essa expansão, ele criou uma bolha no meio da água, havia águas que estavam acima e águas que estavam embaixo. Então ele disse aqui, haja separação entre águas e águas, haja separação entre as águas que estão acima da expansão, ou firmamento, né? Algumas traduções estão firmamento, e as águas que estarão abaixo. Aí ele diz aqui, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. Aí no verso 8 ele vai dizer, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o segundo dia. Por isso que eu estou dizendo que essa expressão céus, que é usada aqui em Pedro, se refere a essa expansão
o firmamento, a expansão, o firmamento, em hebraico é harakia, ou rakia, né? O ra é o artigo definido do hebraico, então fica harakia, a expansão que hoje pessoas que estudam este assunto chamam de domo, né? Acredito que há um domo cobrindo toda a terra, e aí não se admire se toda a informação que nós recebemos desde a infância era mentira, né? Todo esse negócio aí era mentira, e eu vejo que as pessoas, quando eu vejo uma pessoa zombando dessa cosmovisão bíblica, eu percebo que ela não estudou o assunto, né? E Satanás está manipulando a mente dela, porque desde criança ela foi ensinada dessa maneira falsa, né? Aí quando vê o que a Bíblia diz, que é a verdade, ela zomba, né? Na verdade, está fazendo papel de idiota ela, porque está acreditando na mentira que Satanás encheu a terra de mentira, e não é na evidência da Escritura, que eu estou procurando mostrar aqui. Então, aí Pedro vai dizer... Agora veja só, então Pedro já falou assim, os céus e a terra antediluviano foram destruídos, aí ele vai dizer assim, os céus e a terra que agora existem serão destruídos, e então aparecerá um terceiro céus e terra, ele vai dizer agora no verso 13, 2 Pedro 3,13, ó. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, esses novos céus e essa nova terra, eles é o milênio. O milênio, né? O Apocalipse fala do milênio, o Apocalipse capítulo 20, o milênio em que Jesus reinará. Então, a destruição desse sistema de coisas acontecerá concomitantemente com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é que desencadeará todos esses fenômenos, né? É por isso que não vai dar tempo agora, né? Porque isso é outra coisa, mas a vinda de Jesus, ela será com fogo, né? Deixa eu ver aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Não, segunda carta aos Tessalonicenses, né? Dizer aqui, deixa eu ver aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses 1,7. Ele diz assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então Jesus virá com fogo, como labareda de fogo. Então será na vinda de Jesus que acontecerão esses fenômenos, né? Esse sistema de coisas. Haverá um juízo semelhante ao do dilúvio, né? E eu não vou falar dos detalhes, porque não vai dar tempo aqui. E aí então vamos ver aqui. Aí quando Pedro diz assim, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, isso aqui é o milênio, né? Então, quando Jesus vier, ele vai fazer tudo isso que está descrito aqui. Naturalmente haverá uma nova ordem de coisas, né? E aí, tudo isso que eu estou dizendo, haverá uma mudança nos céus, né? O domo, né? Vai haver alguma mudança, porque inclui os céus que serão queimados, né? Serão destruídos. Então, haverá uma mudança que nós não sabemos todo o tipo que acontecerá, só o que está escrito aqui. Então, a mudança será com a vinda de Jesus. Aí, a partir do momento que Jesus vier, que ele vai estabelecer o reino dele na terra, será um novo sistema de coisas, muito diferente do que nós vemos hoje. E será 1000 anos. Então, durante o milênio, haverá esse sistema, a esse céus e terra que Pedro está aludindo quando ele diz, né? Porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, quando Jesus estiver governando na terra, haverá justiça na terra. Isso aqui é o milênio. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Todavia, o milênio vai acabar. Sabemos que Apocalipse 20 vai dizer que Satanás será preso no abismo durante o milênio. Assim. Apocalipse 20 diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. A função dele é enganar, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco. Então, o que eu quero mostrar aqui rapidamente, eu estou terminando, é o seguinte fato: os limites de tempo entre a primeira vinda de Jesus, aliás, entre a segunda vinda, eu podia dizer assim, entre a primeira vinda e a segunda, 2000 anos, na verdade, 2000 anos. Por isso nós estamos na iminência de contemplar a segunda vinda de Jesus, né? E entre a segunda vinda de Jesus para estabelecer esse mundo, esses céus e terra em que habita a justiça, acontecerão 1000 anos. Agora veja o que vai dizer aqui. Apocalipse 20, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E sairá a enganar as nações. De novo, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Agora veja o verso 9. Eu não tinha prestado atenção, de repente agora, né, eu vi isso aqui, né? Agora, eu creio que o Espírito Santo me mostrou isso. Olha só, verso 9. E subiram sobre a largura da terra. Interessante que coisa assim super importante, a Bíblia diz assim com uma simplicidade que nós passamos batido, passamos por cima sem perceber a gravidade do que ele está dizendo. Olha. E subiram sobre a largura da terra. Quem subiu sobre a largura da terra? Todas as nações cercarão Jerusalém, da mesma maneira que aconteceu quando Jesus vier, Jerusalém estará cercada por todas as nações. Agora, de novo, 1000 anos depois, e Satanás naturalmente que manipula isso aí, todas as nações cercarão Jerusalém de novo. Agora veja só, né? Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Aí diz aqui, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Eu já procurei na Bíblia e não encontrei nenhuma informação a respeito disso aqui, né? Detalhes desse confronto, dessa guerra que vai haver quando da soltura de Satanás, né? Que a vinda de Jesus já veio. Jesus estará reinando na terra, mas Satanás estará preso no abismo. Uma vez que Satanás será solto do abismo após o milênio, ele sairá novamente a manipular, fazer a cabeça das nações, como faz hoje, através de mentira e engano, e de tal maneira ele vai ser bem sucedido que ele vai conseguir que as nações, os exércitos das nações cerquem Jerusalém, apesar de que Jesus estará governando lá. E aí haverá uma intervenção diretamente dos céus. Na primeira destruição dos céus e terra, Jesus virá com os anjos. Há vários detalhes. Apocalipse 19 vai descrever com detalhes isso aí. Mas nessa segunda destruição aqui, a Bíblia diz sucintamente só isso. E desceu fogo do céu e os devorou. Só isso. E desceu fogo do céu e os devorou. E aí, creio eu agora que essa descrição que ele está fazendo, descer fogo do céu e os devorou, é o fim de uma outra era, onde afeta os céus e a terra, que vigiam nessa data do milênio, né? Haverá uma mudança radical de novo, semelhante à mudança que houve do primeiro dilúvio de Noé, depois na vida de Jesus, e agora uma terceira mudança de céus e terra. E aí eu diria assim, haverá, né, um quarto mundo, porque o primeiro mundo foi o de Noé, o segundo mundo é o nosso, o terceiro mundo é o milênio, os 1000 anos, e depois do milênio haverá um quarto mundo, quando Satanás definitivamente ele será lançado no lago de fogo, de maneira definitiva. Então agora haverá um quarto mundo, e é isso que Apocalipse 21 vai dizer. Veja só, 21. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Olha só. Aquele novo céu e a nova terra que Pedro profetizou era o milênio. Creio eu que era o milênio. Agora, esse novo céu e a nova terra que João aqui viu, e vi o novo céu e a nova terra, já não são o milênio, é depois do milênio, depois do julgamento do grande trono branco, né? Onde aí vai dizer aqui, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, é possível que durante o milênio ainda vai haver mar, né? Porque aqui antes, né, Apocalipse 20, 13 diz, e deu o mar aos mortos que nele havia,
E aqui nesse novo céus e terra vai dizer, e viu o novo céu e a nova terra, né? O mar já não existe. E aí vai dar uma série de informações que na sequência aí que eu não vou mais ler, mas diz assim, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Que aí é o final, o mundo final mesmo. Diz assim, olha, Deus estará na terra, Apocalipse 21:3. Não haverá mais morte, 21:4, olha só, 21:4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, ó, não haverá mais morte. Sabemos que no milênio ainda haverá morte, porque Isaías descreve que no milênio as pessoas viverão semelhantemente ao mundo pré-diluviano, que as pessoas viviam até quase 1000 anos, né? 950 foi a vida de Noé, 930 Adão, 969 Melquisedeque, Matusalém, Jared, acho que foi Jared, né? 962. Então, a descrição que Isaías faz do milênio é que os homens viverão, serão seus dias como da árvore, né? Morrer aos 100 anos é morrer ainda como criança. Então, só que nesse outro mundo, após o milênio, ele vai dizer aqui, não haverá mais morte. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais templo. Deixa eu ver, mais templo, vamos ver aqui. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não haverá mais templo nesse outro mundo, né? Não precisarão de sol, verso 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E aí vai dizer, aqui está descrevendo a cidade, a Nova Jerusalém, né? A santa cidade de Jerusalém. Aí vai dizer aqui, do verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, isso aqui para mim é uma novidade, quer dizer para você que isso aqui para mim é uma novidade. Eu não sabia disso até hoje, né? Pelo menos algumas coisas hoje foi que eu consegui ver. Naturalmente, a Bíblia, ela tem muitas coisas que nós não sabemos, se o Espírito Santo não revelar, né? Ele revela só no tempo certo. Aí não adianta a gente ficar assim, mas como é que você quer que a gente acredite? Será que os antigos não descobriram isso? Só que quando o anjo falou para o profeta Daniel, ele disse, sela essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Então nós estamos num tempo em que palavras que estavam seladas, o selo foi tirado, né? Apocalipse 6, Jesus vai só abrindo os selos do livro que estava selado com 7 selos. Então tem coisas que os antigos provavelmente não viram, não lhes foi dado saber, e que só nos últimos dias o Espírito Santo nos revelará. Só que é coisa na palavra, né? Aqui não é questão de falsa profecia, aqui isso é ciência, é hermenêutica sagrada, é interpretação da palavra, que a pessoa pode comprovar, está no texto, né? Só no quem não quer ver. Então os mistérios de Deus, né? Com Paulo disse, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Há uma despensa onde Deus tem os seus mistérios, e ele revela para a igreja através de pessoas a quem ele revela esses mistérios. Então, eu não tenho nada demais isso aqui. Eu estou vendo aqui como... Eu nunca tinha visto isso na Bíblia, e de repente eu comecei a ver, porque o Espírito Santo começa a mostrar, né, essa sequência. Eu pensei que era a sequência de 3 céus e terra, que Pedro tinha falado, mas aparece um 4º céus e terra, que é depois do milênio. E aí eu digo, todas essas ocorrências, essas mudanças que aconteceram radicais na criação dos céus e da terra, que aconteceu no dilúvio, nós não sabemos como era o mundo antediluviano, e nós sabemos como é o nosso, né? Mas é possível, o mundo do milênio que será após o nosso será muito diferente desse. Haverá mudança nos céus, haverá mudança muito grande nos céus, né? Eu fico pensando assim, rapaz, Jesus falou muito assim, eu ressuscitarei no último dia, e aí o último dia é a vinda dele, quando eles ressuscitarão os justos, né? E aí eu digo, e depois do último dia o que vai acontecer?
Porque o primeiro dia foi lá em Gênesis capítulo 1, e esta tarde de manhã é o primeiro dia. Aí diz, e o último dia? E depois do último dia, que tipo de tempo será? Haverá tempo ou será tempo Kairos e não Cronos? Então, vou repassando aí para cumprir a minha responsabilidade. Examine a Escritura, confirme e veja se não é isso. Tem coisas que, na verdade, nós só sabemos e a gente fica pensando assim, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Realmente, pode ser que não tenha. O que eu vejo que tem a ver é o seguinte, é o passado, é que assim como Deus destruiu o mundo antediluviano, e ele disse o motivo, né? Por causa da impiedade, do pecado e da violência dos homens, ele fará a mesma coisa com esse segundo céus e terra, pelo mesmo motivo que nós estamos vendo hoje em redor de nós, né? E aí, os modelos que nós temos Noé era um homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé, e Hebreus diz assim, pela fé Noé, ele foi divinamente avisado, ele fez uma arca, e salvou a si e a sua família. Então nós estamos sendo avisados, né? Se nós quisermos não nos preparar para esse dia, não nos preparemos. Mas é sábio nos preparar, né? Porque Noé conseguiu escapar através de uma arca. Só que agora não adianta fazer arca, porque não será com água, será com fogo. Como é que nós vamos escapar de um julgamento com fogo no planeta todo, inclusive nos céus? Os céus que estão sobre a nossa cabeça se queimarão, cairão sobre nós. Como é que nós vamos escapar disso? Debaixo da terra? E os bunkers que muita gente rica tem, mas será que vai conseguir escapar lá? Não sei. Mas devemos nos preparar, porque Deus é que pode nos preparar, né? Por isso que a pregação de João Batista Jesus era assim, né? Fugir da ira vindoura, né? Assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira vindoura será esse julgamento. E o Evangelho veio exatamente para que nós fujamos dessa ira vindoura. Que quando esse juízo chegar, nós estejamos protegidos, né? A arca de Noé protegeu. Agora a arca de Noé é Jesus, né? Fique em Jesus, esteja nele, porque essa é a proteção. Está perto isso, creio eu. Amém.